E, meus caros, boa noite, mais uma vez, bem-vindos à segunda parte da desmontagem das patranhas que nos vão enfiando na cabeça ao longo do dia, as Communist News Networks e outras redes de comunicação loucas. E, sim, é verdade, serei mais uma vez o cabeça de lista por Viseu, pelo distrito de Viseu, do Chega nestas eleições próximas do dia 18 de maio. Foi anunciado ontem pelo nosso presidente, André Ventura, e realmente cá estarei eu, a dar o meu melhor, como sempre, pela quarta vez. Serei o cabeça de lista às eleições legislativas do distrito de Viseu. Agradeço uma vez mais a confiança do nosso presidente. Como sempre, farei o meu melhor. Como dizia, o objetivo da nossa campanha está no lema: desta vez seremos 3. O que quer dizer que estamos a lutar para conseguir o terceiro deputado para o distrito de Viseu. Como sabem, temos 2, eu e o Bernardo Peçanha, mas se tudo correr de feição como nós esperamos e de acordo com a agenda que temos estabelecida, eu penso que nós poderemos chegar com alguma facilidade ao terceiro deputado por Viseu. Muito obrigado ao nosso presidente e vamos lá. Bom, e a notícia é esta: mais de 37 mil motoristas de TVDE de 98 nacionalidades ativos em março. 98 nacionalidades. E depois diz, a maior parte era de Portugal, 52,8%, mal feito fora que também não fosse, seguindo-se o Brasil, 20%, e a Índia, 10,4%. Bom, o que eu digo é o seguinte: os indianos, não é? Que não conhecem uma única letra do nosso alfabeto, devem ser os melhores nas provas escritas, presumo eu. E dizem-me que em Odivelas, onde eu moro durante a semana, centenas deles têm o mesmo nome, foto, idade e morada. Quando há um acidente que envolva um TVDE, e todos os dias há, mais do que um até, o condutor real desaparece, dá às Vilas Diogo imediatamente. E passada meia hora por aí aparece o verdadeiro Aziz. Falei Aziz por causa de uma história que já vos contei aqui, de um carteiro que ia entregar uma notificação a um Aziz por um crime que tinha cometido, uma notificação do tribunal, chegou à morada e diz o que abriu a porta: tem que escolher qual é o Aziz, porque nós somos 50 e tal. 50 e tal Aziz. Bom, é claro que isto é tudo mentira, o que está aqui é evidente que esta história que me contam em Odivelas, dezenas de pessoas, só pode ser mentira. Sérgio Sousa Pinto viu nas listas do PS um detonador que o deixou angustiado. Por isso disse que não, ao fim de 16 anos. Ora, esse detonador chama-se PNM. É um tipo de detonador chamado PNM. Quer dizer Pedro Nuno Maserati. Muito aguentou o Sérgio Sousa Pinto num partido daqueles. Muito aguentou ele. Por falar em detonadores, Pedro Nuno Santos acusa o governo de não ter antecipado o problema das tarifas dos Estados Unidos da América. O governo não antecipou o problema das tarifas, na verdade. Bom, e o que eu digo é, já Pedro Nuno Maserati, que é o próprio, é o rei das antecipações. Não há nada que ele não antecipe, reparem. Antecipou milhões para as empresas do pai, antecipou o fim das obras da linha da Beira Alta em 2022, antecipou 200 e tal mil euros para o seu próprio bolso em deslocações nunca realizadas entre São João da Madeira e Lisboa durante 18 anos em que foi deputado, antecipou o aeroporto para o Montijo, como todos se lembram, um dia que António Costa estava de costas, e antecipou 3,4 mil milhões dos nossos impostos para a TAP. E ainda antecipou mais qualquer coisinha. 500 mil euros para Alexandra Reis por WhatsApp. Só não conseguiu antecipar. Foi o fim da sua própria carreira política. Também nunca teve outra. O fim da sua carreira em 18 de maio de 2025. Isso é que ele não conseguiu antecipar. Na maternidade Alfredo da Costa, o número quadriplicou. Qual número?
Há mais bebés retidos no Hospital de Lisboa por não terem para onde ir. É exatamente este o número. O número de bebés que não têm para onde ir e que ficam na maternidade pelo menos uns dias até se descobrir para onde se hão de enviar estes bebés. Então diz que na maternidade de Alfredo da Costa, esse número de bebés que lá ficam porque não têm para onde ir, quadruplicou. Em Londres, no Beatriz Ângelo, 11 recém-nascidos tiveram a alta adiada por não terem para onde ir. Só se esqueceram foi de dizer que em todas estas maternidades, a maioria dos bebés nascidos hoje em dia, esta semana, a semana passada, são de pais estrangeiros. Um pequeno esquecimento. Esqueceram-se de dizer isto. Um pormenor realmente sem importância. Mas vejam o que este país está a mudar. E Elon Musk é novamente o mais rico do mundo com fortuna de 342 mil milhões, apesar de tudo quanto a CNN e o Express Zero fazem todos os dias para tentar fazer com que este rapazola desapareça ou fique pobre ou sei lá o quê. Tem uma campanha diária contra Musk e contra Trump e contra Ventura, mas isso já sabe, isso é o português. Mas apesar de tudo isso, diz... neste caso o Jornal Económico, diz a riqueza aumentou este ano como nunca antes, a lista deste ano inclui 3 mil e tal multimilionários, o número mais elevado desde o início da lista em 87. Destaca a Forbes. E eu comento só com isto. Que chatice para a SIC e para a CNN. Realmente, se vocês acompanharem a SIC, o Express Zero e a Communist News Network, sabendo que SIC quer dizer também Sociedade Irmãos Costa, hão de reparar que saem várias notícias, que não são notícias nenhumas, por dia, a dizer mal do Tesla, que está as vendas caíram a pique, que aquilo vai fechar, que 30 por uma linha, ok? A verdade é que este rapaz, este rapazola, continua a ser o homem mais rico do mundo, quer a SIC, o Express Zero e a Communist News Network queiram, quer não. Que chatice. Cá estou eu, hoje estive em Viseu, num evento chamado Viseu Doce, que também se prolonga para amanhã, pelo menos, pelo que eu vi lá no cartaz. Era um show cooking, estavam os cozinheiros a falar e a explicar como é que se faziam determinados doces, havia muitos doces à venda, estava realmente maravilhoso. E depois eu estive aqui no final estive aqui a conversar um pouco com o Aquilino Ribeiro, que estava ali cá fora, não o deixaram entrar, coitado, ficou cá fora, não teve direito a doce nenhum. Foi uma pena. E, entretanto, eu vou colocando na minha página de Facebook a agenda para o dia seguinte. Amanhã estaremos em Nelas às 9 horas, em Mangualde às 10, em Viseu às 11, Castro Daire às 13 e almoço finalmente em Lamego. Acompanhem-nos se estiverem no distrito de Viseu. Desta vez são 3. Como sabem, é o lema da nossa campanha deste ano. Desta vez vamos tentar, claro, eleger 3 deputados no distrito de Viseu. A nossa agenda para amanhã. E diz este amigo, não sei se conhecem, numa televisão brutal também, diz assim, comparando com um automóvel chinês, só alguém masoquista é que vai comprar um automóvel norte-americano. Diz este tipo, Miguel Sousa Tavares, Trump e as tarifas. Tem que meter sempre o Trump, não é? Ora, esta é uma das notícias anti-Trump de hoje. Este tipo, com esta credibilidade e com este ar de sobriedade intelectual e física, a dizer esta bacurada. Portanto, um defensor esquerdoido a defender produtos de um regime totalitário contra a maior democracia do mundo. E como se alguma vez a China pudesse pedir meças ou sequer comparar-se com a indústria automobilística americana, que é das mais fortes do mundo. Não estou a falar nos carros a pilha, estou a falar em automóveis a sério, em que a gente entra lá dentro e sente-se num automóvel, não se sente numa pandeireta. Querem comparar uma pandeireta chinesa a um carro americano, seja ele qual for. Meu Deus, é só rir. E depois, no Observador, Eva Cruzeiro, candidata do PS, diz que o que é dito no momento de liberdade criativa, nomeadamente durante o improviso, ela diz que foi improviso, não pode ser revelador da sua posição política. O que é que ela disse naquele improviso que ficou gravado em disco, naquele momento, como ela diz, criativo? Bom, o que ela disse foi simplesmente que se estava a
marimbar, como diria Ferro Rodrigues, não foi marimbar, foi o que está aqui, este verbo que aqui está, esta escarlouca fanática, que será deputada do PS, diz que está aqui para os mortos da Ucrânia. Foi isto que ela disse e é isto que está gravado. Ora, meus caros, vale mesmo tudo para se conseguirem mais uns votos destas tribos de fanáticos, destas tribos que eu não sei ao certo o que é que pretendem do nosso país. Mas coisa boa não é de certeza absoluta, como aqui se prova. Se esta tipa for deputada e se eu for deputado novamente, ela vai ter que me ouvir de certeza absoluta. E aqui temos a diferença entre o nosso partido e os outros. Ana Caldeira, acusada de burla qualificada e falsificação de documentos, demitiu-se da vice-presidência do Conselho de Jurisdição e foi exonerada do gabinete parlamentar do Chega. Eu nem sabia que ela fazia parte do gabinete parlamentar do Chega. Bom, Chega exonerou dirigente que terá falsificado a assinatura, de uma mulher morta para burlar ex-sócio. Bom, meus caros, o que eu digo é isto. Esta é a diferença entre o Chega e os outros partidos. Nos outros partidos, quanto pior fazem, melhor lhes acontece. Continuam lá, eles são suspeitos, eles depois são arguídos, eles depois são acusados e chegam a ser condenados e nada acontece. No nosso partido não é assim. Haja uma leve suspeita, ainda não houve julgamento, ainda não houve, sequer acusação e as pessoas já estão postas a andar, tratar da sua vidinha, mas neste partido realmente não tem lugar. Esta é a nossa diferença e se calhar é por isso que nós, pelo menos em Setúbal, já estamos a ultrapassar o PSD. Uma sondagem da Aximage que nos diz, para já, ainda só no distrito de Setúbal, mas eu creio que isto vai alastrar rapidamente a todo o país. Aqui temos nós e eu acho que isto é um pouco premonitório daquilo que vai acontecer também em Viseu. Eu penso que nós ficaremos em segundo lugar em Viseu. Claro que vou lutar para ficarmos em primeiro, mas Viseu, como sabem, é o Cavaquistão. O PSD tem sempre 10% a mais do que no resto da média do país e, portanto, é muito difícil ganharmos ao AD. Mas tenho quase a certeza que ultrapassaremos o PS e assim elegeremos o tal terceiro, porque, como sabem, em Viseu há 8 deputados para eleger. Tem que ser 3-3-2. Nós já elegemos 2 da última vez, ficámos a poucos votos do terceiro. Eu tenho quase a certeza que desta vez, com uma boa campanha, com o meu esforço nas redes sociais e com o esforço dos meus colegas também no terreno, onde eu também estarei, eu tenho quase a certeza absoluta que nos vai acontecer algo muito parecido àquilo que está aqui, que é ficarmos em segundo e, com um bocadinho de sorte, até pode ser que consigamos surpreender ainda mais. Vamos lá ver. Em Coimbra, um homem esfaqueado nas costas. Agressor atacou a vítima com vários golpes de arma branca e fugiu do local. Bom, meus caros, isto é uma notícia com poucas horas, tem 14 horas, e o que eu digo é que isto é tudo mentira, como é óbvio, é bom de ver. Como sabe o relatório do Razi, uns anos diz que, por exemplo, a violência doméstica é um crime muito grave, outros anos, quando convém, diz que é um crime menos grave. A verdade é que os crimes muito graves têm aumentado bastante, embora os crimes menos graves não tenham aumentado tanto. Mas isso não são boas notícias. Boas notícias seria ao contrário, que os crimes menos graves tivessem mantido estagnado e os crimes muito graves tivessem baixado, diminuído significativamente, pois é o oposto o que está a acontecer em Portugal. Os crimes mais graves de violação para cima, a violência doméstica, assassínios, homicídios, esses têm disparado. É uma coisa absurda. Mas é claro, como se diz na televisão, nos canais comunistas, CNN, SIC e RTP1, isto é tudo mentira. Somos o país mais seguro da galáxia. Qual do mundo? Da galáxia. E cá estão as violações em Catadupa, como foi hoje notícia. Pelo menos 2 jovens houve notícia de terem sido violadas. Uma delas foi metida dentro de um carro à força e aconteceu-lhe o pior. Agora, o que é curioso no meio disto tudo é que, por exemplo, nós sabemos que 3 ou 4 dias, quando houve aquela notícia da violação por parte dos 3 ou 4, agora disse
que são 4 influencers portugueses, sabemos que são portugueses porque foi deixado bem claro nas televisões que eram 4 jovens portugueses influencers que violaram aquela bolsa. Mas nas últimas 2 violações nós não sabemos se as pessoas são portuguesas ou não. E este meu dedinho diz-me que quando não aparece escarrapachado que um criminoso ou é do Chega ou é português, é porque não é do Chega e se calhar também não é português. Quando é português, aparece. Quando é do Chega, aparece. Se for um autarca do PS, como foi este último, que foi condenado, não se diz que é do PS, só se diz que é um autarca que foi condenado. Se o violador não for português, não se diz que não é português. Mas se for português, diz-se que é. Quem é que está a encobrir isto e qual é o objetivo deste encobrimento, que é tão patético que toda a gente sabe? É como se diz um cidadão e a família de cidadãos, 40 famílias de 40 cidadãos irromperam por um centro de saúde adentro. Não precisam dizer mais nada. Não precisam de falar em etnia nenhuma. Não é preciso. Eles estão proibidos de dizer que há uma etnia, mas basta dizer que são cidadãos, que a gente já sabe que etnia é que se referem. E aqui é exatamente a mesma coisa. Meus caros, foi um videozinho rápido, só mesmo para completar estas notícias que faltava dar hoje. Um grande abraço, continuação, tudo corra bem e até amanhã, se Deus quiser.